Salve, salve! Eu sou Eduardo Osório e no último vídeo do mês de setembro do Música Tessen, a gente faz uma viagem para o sul do país. Desembarcamos em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Qual é o disco e a banda que a gente vai falar hoje? Álbum Liber Pampa, de 1998, da banda Doidivanas. E esse é Rodrigo Demarte, compositor e baterista da Doidivanas, o nosso convidado de hoje. A Doidivanas começou os seus trabalhos em 1995, 3 anos antes do lançamento deste disco de estreia, Liber Pampa. Eles já lançaram 4 álbuns de estúdio, além de um EP. E a formação da banda, quando eles lançaram Liber Pampa, tinha Felipe Melo no violão e nos vocais, Rodrigo Osório no baixo, Daniel Conceição na guitarra e Rodrigo Demarte na bateria. E eu vou aproveitar que o Demarte está aqui para que ele conte pra gente como é que foi o início da Doidivanas, como que vocês se conheceram, também fala um pouco sobre o nome da banda, da onde que surgiu, como é que foi esse começo até o lançamento da estreia. Cara, a gente, antes de mais nada, somos amigos praticamente de infância. Eu, o Osório, que é o baixista, o Daniel Cuca Moreira, que não estava no lançamento do disco, mas estava em 95 junto com a gente e desde sempre nos acompanha fazendo os projetos gráficos e volta agora no último álbum. E o Conceição a gente conheceu no segundo grau e o Felipe é um colega de faculdade, dos guris na arquitetura lá em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Então a banda, antes de mais nada, é um grupo de amigos. A gente sempre gostou de música, sempre curtiu tocar, escutar rock and roll e outras vertentes musicais. E a partir daquela brincadeira dos amigos querem fazer um som juntos, né? Influenciado por Red Hot Chili Peppers, por Living Colour, Faith No More, também a banda paralela do Mike Patton, que é o vocalista do Faith No More, Mr. Bungle, que era uma banda bem experimental, misturando vários estilos. Na mesma época no Brasil estava surgindo coisas como Chico Science, Raimundos, Skank. Então essas coisas todas e mais depois a questão do regionalismo gaúcho e o latino-americano, enfim, e folclore latino-americano foi agrupada de alguma maneira dentro da Doidivanas. O nome da Doidivanas veio da minha avó, que ela falava Doidivanas aquilo, Doidivanas. E aí a gente tinha milhares de opções para o nome da banda e a gente foi no dicionário. Só os sinônimos já eram divertidos. E era um nome que é 2 gêneros e 2 números. É as, uns, os, Doidivanas, né? Ele é invariável. E é um troço que soa bem. A gente queria alguma coisa com vogais também. E deixava bem aberto para qualquer coisa que a gente quisesse fazer musicalmente. Enfim. Faz até mundo bailar. Bom, e Liber Pampa, que é o disco de estreia da Doidivanas, traz de cara, logo na primeira música, essa mistura e essas diferentes influências que a banda tinha, tanto do rock and roll, daquele rock mais pegado, com a música regional gaúcha. E é um disco muito divertido, principalmente a primeira metade do disco é muito... As músicas são divertidas tanto no ritmo quanto nas letras. E também é um disco bem experimental, exatamente por fazer essa fusão bem radical do rock com a música regional gaúcha. Então, Demarte, eu gostaria que tu explicasse um pouco pra gente como que vocês enxergavam o Liber Pampa lá naquela época, quando vocês lançaram, como vocês enxergam hoje, ou qual a tua visão desse disco hoje, 20 anos depois. A gente tinha uma ideia de radicalizar essa fusão entre o rock e a música regional gaúcha. O nome Liber Pampa é já uma brincadeira com o Libertango do Piazzolla, que também é um disco que mistura, né, traz o tango para uma era contemporânea, por assim dizer.
E nós, de outra maneira, a gente resolveu, então é Liber Pampa, porque tem a ver com a nossa região, a região do Pampa. Então tinha todo um conceito que era justamente então dar liberdade de expressão e de misturar o rock e outros elementos contemporâneos com a música regional do sul do país, né? É difícil eu te dizer como é que eu enxergava na época, porque quando tu tá dentro do troço tu não tem a visão geral assim, né? A gente tinha essa ideia de ter era um discurso nada politicamente correto em várias faixas, né? A gente chuta o balde mesmo, coisas que hoje talvez a gente não, evidentemente, não faria, porque nós estamos mais velhos mesmo, mas enfim, mas que era o tipo de humor que a gente achava que era importante de frisar na época, né? Tem ironia, tem brincadeiras, brinca com a questão também do machismo, da gauchada, faz as coisas, acho que as várias tribos se reunirem através da fusão de ritmos que tem ali, né? Tem vadeirão, tem chamamé, tem shot, tem chacareira, tem bugio, né? Então a gente começou a brincar com todos os ritmos que a gente podia, que a gente conhecia, e que tanto eu quanto o Felipe temos um pezinho dentro do regionalismo, temos experiências com festivais e com a música regional, então a gente conhecia bastante e tentar ao máximo brincar de misturar isso, né? Com o rock, com o funk, com o hardcore, com o baião, também com ritmos brasileiros e tal. É o retorno se achegando, meu irmão, pra levantar a polvadeira na boate no galpão. Ao retorço retorçando o coração, coisa linda ao retorço e a brincadeira de mão. É o retorno se achegando, meu Das irmão. 14 faixas que integram o Liber Pampa, 13 são inéditas. A única releitura é o Samba do Arnesto, do Adoniran Barbosa. Mas a banda já trazia todo o seu potencial criativo com composições que envolviam o quarteto e até o quinto elemento da banda, o Daniel Cuca Moreira, e as parcerias, ou a parceria entre o Demarte e o Felipe, já aparecia também bem forte na maior parte dessas composições. Mas também tinham outros compositores que colaboravam com a banda, e aí vem Joca Martins, Edson Maculha, também Basílio Conceição, entre outros. Então, Demarte, como que vocês chegaram nesse repertório de 14 músicas? Como que vocês também decidiram fazer essa releitura do samba do Arnesto? E de que maneira que essas músicas, não como que elas foram compostas, mas como que elas foram surgindo mesmo para formar o Liber Pampa? Bom, o samba do Arnesto como eu já falei, a questão da gente também romper as fronteiras do Mampituba, de colocar alguma coisa. Eu na época achava, nós temos que ter alguma música que seja conhecida nacionalmente também, dentro do repertório. Não sei porque exatamente calhou de ser o samba do Arnesto, mas aí era divertido porque aí tu tem um samba com vaneira, com rock, né? Então era mais uma maneira de dizer, dá pra misturar isso aqui também, bota no caldeirão e tem ali uma brincadeira que a gente faz, uma declamação, em vez de ser, né, o churrasco, ele mora no Brás e tal. Tem a participação do Jucá de Leon e do Luciano Maia, que são dos caras fundamentais nesse trabalho, principalmente, e não só nesse, mas em outros tantos da gente, que tanto a percussão do Jucá de Leon como a gaita do Luciano Maia são elementos importantes para a gente conseguir fazer esta fusão de ritmos e de universos, por assim dizer. O repertório, além dos compositores que tu falou, a gente tinha umas 20, 25 músicas que a gente estava trabalhando. Umas 5, 10 músicas ficaram fora, a gente foi selecionando, trabalhando, né? E era o início de um trabalho também de composição, da parceria com o Felipe, né? Eu escrevendo as letras e o Felipe fazendo a música. Basicamente, boa parte das músicas da Doidivana são assim. Tem algumas que são dos 4, dos 5. O Cuca, por exemplo, a Balada Bovina, o Cuca estava junto. É um trabalho completamente coletivo, porque essa, por exemplo, a Balada Bovina, tinha um riff que era de outra banda anterior. E aí depois a gente bota a vaneira, e depois os guris um dia chegam no ensaio, eles têm trechos de ditados gaudérios. Aí pegado do livro da Bruaca, tem um livro de dicionário de ditos populares gauchescos. Fizeram
um arremedo e botaram um monte de frases ali, e aí depois eu cheguei junto com o Felipe para dar um certo sentido à narrativa da música. Mas uma composição bem coletiva, bem instrumental, até de certa forma caótica. E o repertório, então, acabou, eu não sei em que ponto, chegando a 14 canções. Além dos compositores que tu citou antes, ali também tem uma composição do pai do Felipe, que é o seu Silvio Guzardo, uma canção chamada Trem no Pomar, que é um shot pop, né? E nem todas as músicas tinham a característica de humor. A gente foi percebendo que, como tu falou, agora tu falou da primeira metade, sim, a gente colocou as coisas mais, sei lá, humorísticas, ou mais de sátira no início, e a partir do meio do disco pro final, vai ficando um disco sério, entre aspas, né? Mais filosófico. Filosófico, exatamente, que acaba com a anos 90, que é uma canção longa. Então tem essa coisa assim, ela começa mais irônica, e lá pelo meio tu vê que o discurso vai mudando um pouco, vai sendo um discurso mais sério, filosófico, como tu falou assim. Isso não se faz honesto, nós não se importa, mas você devia ter dado o recado na porta. Certa feita, nós fomos lá no rancho do Arnesto. Bom, eu vou aproveitar que o Rodrigo Demarte está aqui com a gente hoje para ele contar um pouco o processo de produção do Liber Pampa, principalmente para saber como que foi para uma banda independente do interior do Rio Grande do Sul lançar o seu disco de estreia em 1998 e também quem é que participou desse processo. O disco foi gravado em 97 em Caxias do Sul. A gente conseguiu um selo de lá que nos ajudou a impulsionar. A gente só lançou esse disco através deles, mas a gente fez na época uma espécie de crowdfunding também para nos ajudar a viajar e gravar e contratar músicos e pagar a despesa de transporte, alimentação, essas coisas todas. Os convidados são diversos, né? O Edson Macunha na violões, o Luciano Maia na acordeon, o Juca de Leon fazendo percussões, e tem um pessoal que a gente conseguiu lá em Caxias, acho que é o Nestor na tuba, numa música, teve o André Ventes gravando um violoncelo, que nessa primeira gravação a gente não conseguiu aproveitar, mas quando foi remixado, remasterizado, acabou incorporando o violoncelo na remixagem, né? Em 97, 98, ainda se falava homepage, né? Nem, esqueça blog, esqueça tudo isso que tem hoje, Facebook, nem pensar, né? O Google ainda nem era essa mega corporação, né? Era uma mera ferramenta de busca bacana que tu conseguia, graças a Deus, encontrar algum conteúdo decente na internet. Ainda fiz divulgação com fita cassete, cara. Mandando pra imprensa com fita cassete. O trem timoneiro seguia nos trilhos, sem se machucar. Vagões deslizavam, maquinistas até sofrer. A arte gráfica e a capa de Liber Pampa eu coloquei aqui na edição para dar uma olhada um pouco melhor, mas eu também vou mostrar o encarte aqui para vocês. Foi desenvolvida pelo Daniel Cuca Moreira. Ela tem as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, tem também essa ilustração aqui, e a gente vai saber um pouco mais dessa capa e desse conceito pro álbum de estreia com o Demarte. Vai falar um pouco mais sobre a capa aqui do Liber Pampa. Cara, essa capa tem a gente tem uma historinha aí, né? Ela, da mesma forma que queria subverter alguns conceitos do regional, a gente queria uma imagem que fosse icônica do estado, né? O que a gente fez? Eu queria um detalhe de uma obra do Aldo Locatelli, uma obra chamada O Gaúcho, ou algo que agora me foge a memória. Entrei em contato com a viúva e com os herdeiros do Aldo Locatelli e não fomos autorizados a utilizar. Não sendo autorizados a utilizar, o que a gente fez? Pedimos para, em cima daquela obra, um amigo chamado Luciano Siqueira, um ilustrador, cartunista, arquiteto, fizesse uma releitura da obra do Locatelli. E aí fizemos essa aplicação do nosso gaúcho
do gaúcho retrabalhado com essas texturas e tal, com as cores do Rio Grande do Sul. Tem o chimarrão no rótulo, né, com que a gente pegou e fez mesmo o chimarrão, e começamos a jogar tudo que tu pensar, parafuso, tecla de teclado, prendedor, cara, e aí fotografamos assim de cima, né, e eu digo, tem que ter alguma coisa que tenha, o chimarrão tem tudo a ver com a então mídia do CD, né, com a bolachinha essa, né. E o Cuca, bom, aí tem a ideia também de subverter nas próprias bombachas, né? Tinha a bombacha Adidas do Felipe, a bombacha do Osório era uma vaquinha holandesa, Puzzle. O do Conceição ele fez lá uma maçaroca para ter um negócio colorido, laranja. Muita cor, né? Ainda era os anos 90, tá? Muito excesso. Né? E a minha era uma bombacha pop art, né? Acho que outra parte importante do projeto gráfico que a gente botou foi o glossário, o glossário de grossuras. Por quê? Exatamente com a possibilidade de tentar ir além das fronteiras do Rio Grande do Sul, e mesmo aqui no estado tem muitos termos ali que não é todo mundo que conhece, né? E a forma que a gente colocou dentro das letras. Então a gente resolveu botar uma explicação sobre o que eram os ritmos, o que são um dito ou outro e tal, para também ajudar a galera a decodificar né, o trabalho. Dói de não estar na coração, dói de vana, sem noção se vã, sem noção se vã. Bom, Liber Pampa foi lançado em 1998 pela Multiproduções, lançado em CD, e hoje está disponível nas plataformas digitais na versão remexida. Remexida. A banda já participava de alguns festivais, mas com o lançamento participaram ainda mais, as portas se abriram mais e realizaram diversos shows, tanto aqui no estado como no Uruguai e também no centro do país. Em 98 veio a indicação do Prêmio Açorianos de banda Revelação. Então, Demarte, antes de vocês lançarem o Liber Pampa com toda essa fusão, qual era a expectativa que vocês tinham da receptividade que essa mistura ia ter? E como que isso acabou acontecendo? Vocês tiveram resistência, inclusive nos festivais que vocês participaram? Eu acho que a radicalização na fusão, claro que causou um certo estranhamento, né? Não foi assim tão facilmente recebida. Eu acho que até hoje ainda a gente não conseguimos ainda fazer que as coisas conversem dentro da música regional, da música produzida no Rio Grande do Sul, de forma geral. Acho que ajudamos de alguma forma a desmitificar um pouco isso e facilitar o trabalho de artistas que vieram depois, né? Um pouco. Mas ainda acho que tem muito para avançar em termos de quebrar essas fronteiras, essas barreiras conceituais, ideológicas, enfim. Porque não há motivo para não se ter uma liberdade de expressão, de tu não poder utilizar daquilo que tem alguma identificação contigo como pessoa que vive numa região e tal, e dizer, não, isso não pode, tu não pode fazer isso. Não pode. Eu não sei se não pode é o que tu mais escuta. Bom, eu tenho as minhas músicas favoritas do disco, mas quem dá o destaque, a faixa destaque de Liber Pampa hoje é o Rodrigo Demarte. Qual é a música que tu destaca desse repertório e por quê? Cara, tem muitas crias bacanas daquele disco. Eu gosto muito da anos 90, que é a música que termina, encerra o álbum. Eu gosto muito da Além dos Quintais do Rancho, e o nome do filme é Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Um drama muito interessante. E aí eu, brincando com esse termo, eu acabei fazendo uma poesia que eu acho bem bacana, e ela é bem conceitual e está bem no meio, praticamente no meio pro fim, como tu falou, a parte mais séria.
que eu gosto também, eu gosto da El Retoço, que era uma brincadeira com El Tchan, Vida, gosto também. A Doidivanas assim como tem os Almôndegas, né, que é uma grande referência para nós, nós temos as Almôndegas, tinha que ter a música Doidivanas falando de si mesmo, é meio, enfim. Mas eu acho que não tem como não destacar a Balada Bovina. A Balada Bovina como eu falei, eu acho que a fusão mais perfeita que a gente encontrou entre o hardcore, o vaneirão, tem uma milonga ali, um trechinho de milonga no meio, ela também depois fica uma coisa pesadona, tem ali a guitarra pesada, tem o acordeon, tem todos os elementos que a gente usava dentro do nosso vocabulário, né, do conceito do Iberpampa. Acho que e foi a música que acabou abrindo as portas mesmo pra gente, até para a possibilidade de gravar, que deu uma boa receptividade junto à crítica especializada na área de música. Ela participou do Festival da Moenda da Canção em Santo Antônio da Patrulha, e a partir disso que catapultou a gente também a dizer, aqui tem algo que a gente pode investigar, trabalhar, experimentar. Então acho que é a Balada Bovina, não adianta. Tá certo que era um chinocão e a sua cangalha prendia o coração. Tá mais judiado que um sovaco de perneta. Eu sei a... Bom, gente, hoje eu trouxe pra vocês um pouco da história de Liberpampa, que é o álbum de estreia da Doidivanas, banda de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que completa 20 anos de lançamento, agora em 2018, e eu tive o prazer de contar com a presença do Rodrigo Demarte, baterista e compositor da Doidivanas, essa banda que faz essa mistura bem radical do hardcore, do rock and roll, do funk, com ritmos regionais aqui do Rio Grande do Sul. Então, Rodrigo, pra gente finalizar, queria que tu atualizasse um pouco como é que tá a banda hoje. Teve o lançamento do disco no ano passado. Bom, a gente lançou o Próximos Distantes o ano passado, justamente para marcar 20 anos da banda, na verdade 23, né? Se contar desde 95. A gente estava há 10 anos praticamente sem gravar e sem lançar. O Cuca entra na banda definitivamente como um elemento integrador do grupo, né? O objetivo principal da Doidivanas, eu vejo hoje, é seguir gravando, compondo e lançando. Mas ir para a estrada não é mais assim o principal objetivo da banda. A gente gosta de tocar junto, a gente gosta de compor junto, e eu acho que como hoje todos têm muitas outras atividades além da Doidivanas, o fato de a gente conseguir se juntar, gravar e lançar um disco, um álbum ou músicas já é mais do que importante, porque é um encontro de amigos, é um encontro de grandes, queridos amigos. Então isso é o mais importante, eu acho, para mim. Então a Doidivanas hoje é isso, a gente pretende, sei lá, de 2 a 3 anos, pega, se junta, grava, lança um disco, só não parar mais de lançar. Música Tessin, Voga a Vida, Música Tessin, e taca a ficha, que é muito importante esse trabalho de resgate de artistas de todo mundo e com datas importantes, né? Tem que ser sempre 20, 30, 40, eu adoro essa coisa que tu faz aí. Então é uma honra que tá podendo participar do Música Tessin. Escutem, compartilhem, curtam, né? E brigadão. Maravilha, se tu ficou aí com vontade de ouvir o Liberpampa na íntegra, na descrição aqui do vídeo tá o link direto para tu poder curtir ele na íntegra. Também o link do site da banda, que tu encontra os outros discos que estão nas plataformas digitais, a página deles no Facebook, e eu também aproveitei e coloquei o link direto para o documentário lançado, o documentário Próximos Distantes, que é o nome do último disco deles, que conta a história do Próximos Distantes, mas também a história da banda desde o seu início e como que ela se desenvolveu até chegar a esses 20 anos de carreira. Tá tudo aí na descrição do vídeo, é só tu baixar um pouquinho aí a página que tu encontra eles. Tá certo? Até mais!